O nosso próximo benchmark é o IPCA. O IPCA é sigla para Índice de Preços ao Consumidor Amplo. Ele é apurado aí pelo IBGE e é o índice oficial de inflação no Brasil. E o que significa inflação, né? Relembrando aqui, inflação representa o aumento geral dos preços. Então é o IPCA que ele é o responsável por dar um valor, né, de quanto que foi a inflação, de quanto que foi esse aumento geral, né? Então é um olhar genérico, macro, quanto foi esse aumento geral dos preços em um determinado período na economia brasileira. E ele é baseado na cesta de consumo de bens e serviços de famílias com renda entre 1 e 40 salários mínimos. Mensalmente são coletados cerca de 200 mil preços de mais de 1.300 produtos em 11 regiões metropolitanas do Brasil. E aí veja que surge um viés que às vezes o pessoal acaba fazendo algumas críticas, então surgem algumas críticas acerca do IPCA sobre o fato dele ser mensurado com base no aumento dos preços nas regiões metropolitanas. Isso, em tese, acaba não englobando como ocorrem os aumentos dos preços no interior dos estados do Brasil. Essa é uma crítica que é feita, né, mas o IPCA, então, ele é o índice oficial de inflação no Brasil. Ele, em tese, né, a ideia é que ele representa de forma genérica o aumento geral dos preços da economia do país. Claro que se você pegar algum item específico, em alguma cidade específica ou em algum bairro específico, nem todos os aumentos de preços eles andam conforme o aumento geral, né? O IPCA é um índice genérico, imagina, medir tudo que ocorre no Brasil não é fácil, você nunca vai conseguir expressar todo o aumento de preços de todos os produtos em apenas um índice, né? Então é possível também trabalhar com o IPCA em suas áreas, né? O IPCA ele é segmentado em diversas partes. Existe, por exemplo, só o IPCA da parte dos combustíveis, da gasolina, da parte de custos com moradia, de gastos com saúde, de seguro-saúde. Então ele tem algumas categorias e a gente pode olhar esses subíndices do IPCA também de forma separada, se caso for interesse do analista. Mas o índice oficial é o IPCA, que engloba todas essas categorias. O próximo benchmark é a taxa referencial, a TR. A TR ela foi criada em 1991 no Plano Collor II e nessa época o objetivo era utilizar a TR para combater a chamada inflação inercial, como uma forma de desindexar a economia. E o que seria uma economia indexada, né? Se o objetivo da TR era desindexar, o que seria uma economia indexada? Então, lembre-se que na época do final dos anos 80, começo dos anos 90, a inflação no Brasil era chamada de inercial, ou seja, ela era completamente fora do controle. E para isso, então, a economia era chamada de indexada, ou seja, os aumentos dos salários e também alguns outros aumentos, como o caso de aluguéis também, por exemplo, eles eram reajustados mensalmente conforme o índice oficial de inflação do Brasil. Aí veja, isso é uma economia indexada, só que essa é uma situação que não se sustenta porque você acaba caindo numa espécie de círculo vicioso, que você tem os preços aumentando, os salários eles aumentam também, os aluguéis aumentam também devido ao próprio aumento da inflação, então é algo que não tem fim. Então foi nesse sentido que surgiu a ATR com a proposta de tirar do índice oficial de inflação esse papel de indexador da economia. No cálculo da TR é usada uma taxa bastante próxima à Selic, que é a taxa básica financeira. Só que não se engane, a TR ela é muito diferente da Selic, porque em cima dessa taxa básica financeira é aplicado um redutor, então para fins de cálculo, né, e esse redutor ele acaba deixando a TR num percentual muito inferior à Selic e também a outros dos principais benchmarks do Brasil. Hoje a gente tem a TR trabalhando aí junto com a remuneração do FGTS, complementando uma parte da remuneração do FGTS que é fixa. Então a gente tem uma parte variável que é a TR, mas falo de novo, a TR historicamente
ela é bastante baixa, ela vai girar em torno de 1,5% a 2 e pouco por cento ao ano, tá? E a gente tem também a TR servindo para remunerar uma parte da poupança. Então a gente tem uma parte fixa da poupança que, de forma geral, salvo algumas exceções que ainda falaremos em outro momento oportuno, mas de forma geral a caderneta de poupança no Brasil remunera 0,5% ao mês mais TR. Então essa parte da TR ela sempre vai existir, complementando essa parcela fixa da rentabilidade da poupança. Bom, então, para finalizarmos este momento aqui da aula, eu trouxe aqui um gráfico em que a gente tem aqui o CDI como benchmark, também temos o IPCA, enquanto inflação oficial, também servindo como benchmark, a TR, e aí eu trouxe também o rendimento da caderneta de poupança e do fundo de garantia, né, do FGTS, para que a gente possa apenas comparar isso já utilizando aqui esses benchmarks que a gente falou agora, né, que no caso a gente tem CDI, IPCA e ETR. Então veja que o CDI historicamente aqui no período analisado, ele teve uma rentabilidade muito superior aos outros benchmarks e também a caderneta de poupança e ao FGTS. Agora veja que a inflação, ela por si só, né, falando aqui do IPCA, nem sempre é utilizado apenas a inflação como benchmark. A inflação ela é sim um benchmark para que a gente possa mensurar o ganho real, ou seja, quando a gente fala em ganho real, a gente está falando de um ganho que está acima da inflação, porque veja, vamos supor um exemplo, se a gente tem uma inflação de 7% em um ganho em um investimento de 6% em um ano, a gente teve, né, fazendo uma conta aqui, sem considerar a matemática financeira correta, fazendo uma conta bastante rápida aqui, a gente vai ter aproximadamente 1% de rendimento abaixo da inflação. Isso significa, apesar de ter um ganho nominal de 6% no investimento, significa que o investidor perdeu dinheiro na prática, porque ele teve o seu poder de compra corroído em aproximadamente 1%, que foi o percentual aí que ficou abaixo da inflação, né, em relação aos investimentos. E isso faz com que a inflação seja sim um benchmark, mas normalmente o investidor almeja mais do que isso. O investidor ele almeja mais do que simplesmente manter o seu padrão o seu poder de compra. E para isso a inflação muitas vezes surge como benchmark somada a uma taxa real fixa. Por exemplo, IPCA mais 4% ou IPCA mais 6% pode ser o benchmark de algum investimento financeiro. Assim a gente finaliza então essa parte do nosso estudo sobre benchmarks e seguimos na sequência falando sobre benchmarks no contexto de mercado de ações, de mercado de bolsa de valores.